Fala, Ladense, tudo bem? Eu sou Antônio Roseira e hoje eu vim aqui explicar para vocês as diferenças básicas entre alguns acessórios que o pessoal tem perguntado muito aqui nos vídeos do canal e você pode utilizar na sua carabina ou pistola de pressão. O Muzzle Brake, o Air Stripper, eu ainda vou falar um pouquinho do supressor, que eu não tenho aqui, porque a nossa legislação, que é o R105 do Exército Brasileiro, ela classifica esse item como restrito. Então a ideia aqui não é ficar dando aula de física nem de balística. Se você tiver alguma dúvida, algum detalhamento maior, deixa aqui nos comentários. Roda a vinheta. O primeiro acessório que eu vou falar é o Muzzle Brake, que é confundido na maioria das vezes pelas pessoas com o supressor ou silenciador. O Muzzle Brake é um acessório muito interessante para quem gosta do tiro de precisão. Ele facilita muito a vida dos atiradores, principalmente se você tem carabina que tem o cano basculante, o muzzle vai ajudar reduzindo a força que você tem que fazer para engatilhar a arma tiro a tiro. O princípio de funcionamento do muzzle é utilizar a terceira lei de Newton, ou seja, os gases, quando se trata de uma arma de fogo, ou aqui no caso de ar comprimido, o próprio ar, quando é expelido, ele é defletido por essas janelas, de modo a criar uma força resultante no sentido oposto ao recuo da arma, gerando uma redução aí de 10 a 40% do recuo da arma. No caso das PCPs, que normalmente já tem um recuo bastante reduzido, talvez o muzzle nem vai fazer muita diferença. Mas se você tem aquela carabina Springer pesada, que tem uma força de recuo muito grande, aí sim ele vai te fazer uma grande diferença. E aí você sabe que quanto menos recuo, melhor o teu tiro. Além disso, ele protege a coroa, que é a parte mais importante do cano, que é a saída do raiamento, que é de fundamental importância para a precisão do tiro. Protege ainda contra o suor das mãos, já que você não vai precisar encostar no cano, basta você agir direto no muzzle. E além disso, dá um visual mais robusto, a carabina vai ficar muito mais bonita, e tu vai tirar muita onda lá quando for atirar. O nome dele em português é até um pouco esquisito, mas faz todo sentido, chama-se freio de boca. Originalmente utilizado na artilharia, pelos canhões e obuseiros. Seu desenho e projeto é concebido para fazer a deflexão dos gases originários da combustão, criando assim uma força resultante que vai reduzir drasticamente o recuo da peça. Existe uma variação desse acessório, que é chamada compensador, que é quando além das aletas laterais, existem também orifícios na parte de cima. Isso porque a arma, ao ser disparada, normalmente ela gera uma elevação da sua ponta. E isso atrapalha muito a manutenção da tua mira. Esses orifícios na parte de cima tendem então a criar uma força resultante para baixo, tendendo assim a manter a arma muito mais estável. Isso é muito comum, por exemplo, em competições de PSC, onde as armas são customizadas com esse tipo de acessório, de modo a garantir assim uma estabilidade maior a efetuar os tiros. Mas eu não vou entrar em detalhes agora sobre compensadores. E por mais que ele pareça um supressor de ruídos, é totalmente ao contrário. Ele na verdade amplia o som. Experimenta levar um desse para atirar com armas de fogo num stand, que você vai ver que você vai incomodar muito seus colegas de baia. E para você que já é inscrito no canal, fica ligado, porque em breve a gente vai fazer um sorteio de um Muzzle Brake desse, da SMS Airguns, que é o melhor atualmente no mercado. E quem sabe ele pode estar aí na sua carabina, hein? Um outro acessório que você pode também colocar na tua carabina, visando melhorar a precisão do teu tiro, é esse aqui, o Air Stripper. Ele é um dispositivo metálico que você encaixa na ponta da carabina facilmente, ele é rosqueável e aqui dentro tem uma parte cônica que ela tem um parafuso de ajuste. Dessa forma você pode movimentá-la para trás ou para frente. O objetivo aqui é criar um espaçamento entre a saída do cano e a entrada desse cone. Controlando esse espaçamento, você controla o escoamento de ar que sai do cano logo atrás do chumbinho. O objetivo que está por trás do controle desse espaçamento é justamente eliminar a parte turbulenta do escoamento que vai atrás do chumbinho. Essa parte é que é responsável pela instabilidade do projetil durante o voo. Infelizmente não existe muita referência disponível sobre esse acessório. Eu pesquisei diversos fóruns e o que eu consegui descobrir é que na verdade é um processo empírico. Você tem que fazer diversos tiros e fazer um ajuste para cada distância, olhando nos alvos o que está acontecendo, de modo assim a otimizar o teu Air Stripper, o teu ajuste para o teu conjunto de carabina e de chumbinho. Ou seja, não existe um ajuste padrão. Cada modelo tem uma velocidade de boca diferente, você pode usar chumbinhos de diversos formatos e isso vai variar com esse ajuste.
Então o ideal é que você congele um conjunto, carabina e chumbinho, e faça o ajuste para esse conjunto. Esse meu aqui veio com ajuste de fábrica de 10,7 milímetros de espaçamento. Eu tive que ir fazendo o ajuste e cheguei mais ou menos uma distância de 1 calibre. Para essa carabina aqui que tem um calibre 5,5, o meu espaçamento ficou de 5,5. Então pode ser uma referência para você começar a testar a sua aí também. E agora vamos falar um pouquinho sobre supressores de ruído. Mas antes, eu não posso deixar de falar no próprio ruído. Quando uma arma é disparada, existem 3 fontes que vão gerar ruído. A primeira é a onda de pressão dos gases de expansão pelo cano. A segunda é a quebra da barreira do som, que significa quando o projetil viaja com velocidade acima da velocidade do som, chamada munição supersônica. Se a velocidade for abaixo, é munição subsônica. E a terceira é o som que vem gerado da ação mecânica da arma. Eu tenho mecanismos de acionamento, mecanismo de percussão. Existem metralhadoras, por exemplo, que só no mecanismo de disparo são gerados mais de 100 decibéis. Então, dessa forma, não existe como suprimir esse som. Então, obviamente, o supressor ele vai agir primariamente na primeira fonte, que é na onda de pressão. Um tiro de arma de fogo ele pode chegar a gerar 160 decibéis de intensidade sonora. Um supressor aí do mercado, normalmente, consegue atenuar de 15 a 45 decibéis desse valor. Então, na média, a gente pode dizer que os supressores atenuam em torno de 30 decibéis. 30 decibéis é o mesmo que você consegue atenuar usando um protetor auricular quando vai para o stand, por exemplo. Bom, então a conclusão que se chega é que é impossível silenciar a arma por completo. Tanto é que o termo correto não é silenciador, como é muito utilizado, e sim supressor. Ou seja, aquele mito que Hollywood criou nos filmes, onde você vê o cara lá silenciando a arma, executando, coisa de espião, aquilo tudo é mentira. É muito difícil você conseguir uma arma 100% silenciosa. Trazendo aqui para o caso das armas de ar comprimido, por exemplo, tirando as PCPs, uma arma Springer, por exemplo, você não vai conseguir atenuar o som da mecânica que tem aqui dentro, do pistão e do êmbolo batendo. Não vai adiantar nada você colocar um supressor. O som gerado pela arma é muito maior. Agora vem o curioso, você sabia que existem países que se você atirar sem o supressor você pode até ganhar uma multa? Pois é. Países como Finlândia, Noruega, Polônia e outros da Europa, você consegue comprar um supressor sem problema algum. Outros precisam de documentação, etc e tal. Nos Estados Unidos, por exemplo, você precisa pagar uma taxa, precisa ser maior de 21 anos. Cada país tem uma lei em torno desse acessório. Mas a verdade é que eles entendem que o supressor ele é quase como um equipamento de proteção individual, um EPI. Isso porque a degradação auditiva ela começa a partir de 85 decibéis. Então você com o uso do supressor, você consegue proteger o seu ouvido e ainda você não incomoda os seus vizinhos. Lembrando que a gente está falando aqui de países que é comum você ir para o teu quintal, ir para uma fazenda e meter bala lá, isso é normal. Só a título de curiosidade, nos Estados Unidos, 42 estados permitem a utilização de supressor pelo cidadão comum. Já aqui no Brasil, a gente tem restrições fortíssimas no que se refere ao armamento e produtos controlados, e é o Exército quem tem a atribuição para fazer toda essa legislação. Se você for procurar lá no R105, no artigo 16, você vai ver lá, ele estabelece o que são acessórios de uso restrito. E lá no item 12 você vai encontrar os silenciadores. Então, sinceramente, na minha opinião, eu acho que não faz o menor sentido esse tipo de controle, porque se você for avaliar pelo lado da violência, o vagabundo não está preocupado se ele vai fazer barulho, matando alguém ou não. Então você não vai fazer a mínima diferença ter esse controle. De modo que você acaba atrapalhando os cidadãos de bem, que são atiradores de verdade, que vão lá praticar com responsabilidade. Na verdade, só querem proteger seus ouvidos por muito mais tempo. Então, pessoal, é por isso que eu vou ficar devendo mostrar um supressor aqui para vocês. Bom, falando de modo bem simples da sua concepção, é algo até bem fácil de fazer. Existem diversos vídeos aí de gente fazendo supressor com filtro de óleo, desodorante vazio, garrafa PET. A ideia é criar um volume para que o gás consiga se expandir através de câmaras, onde o ar é estrangulado,
e ocorre uma queda abrupta na pressão, da ordem às vezes de 3.000 PSI para 60 PSI. Essa pressão então convertida em calor, e aí você tem uma intensidade sonora muito mais baixa do que teria sem esse acessório. Bom pessoal, era isso. Espero que eu tenha ajudado vocês a entender um pouquinho mais das diferenças entre muzzle brake, air stripper e do supressor. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aí pra mim. Inscreva-se no canal para continuar acompanhando tudo que rola aqui no lado R, porque aqui você já sabe, tem tiro, porrada e vlog. Tchau, até a próxima!